A ideia desse exercício, então, é desenhar diversas formas geométricas utilizando a perspectiva cônica central ou com um ponto de fuga. Então a gente vai começar desenhando uma linha do horizonte exatamente ao meio de onde, exatamente ao meio da folha, tá? Lembrando, né, a linha do horizonte é sempre a altura dos nossos olhos. Então bem ao centro da folha aqui, a gente vai fazer um ponto de fuga. Utilizem uma folha 3 para os desenhos de vocês não ficarem muito pequenos e vocês ficarem com dificuldades, né, de desenhar. Tá? Vamos começar desenhando pirâmides, tá? Então vamos lá fazer uma linha de terra, onde a gente vai começar a desenhar as pirâmides. Tá? Então, primeiro eu vou delimitar aqui um tamanho de aresta, né? Então vamos supor que eu tenho uma largura de base desse tamanho, assim, tá? Eu vou jogar cada um desses pontos lá para o ponto de fuga. Tá? Bom, eu tenho que delimitar aqui a profundidade dessa minha face, né? Uma forma de fazer isso seria eu imitar ou fazer de conta que eu tenho uma face de um quadrado aqui, ó, para fazer aquela relação de proporção, para eu achar a profundidade, né? Então eu desenho uma face quadrada, praticamente todos os lados iguais, e faço como se fosse um compasso para achar esse ponto aqui na linha de terra. Aqui eu faço aquela diagonal aqui com o vértice. Façam bem fraquinho isso, porque não vai ser necessário no desenho depois, né? E aqui eu achei a profundidade, então, da face. Né? Uma face quadrada, uma pirâmide com face quadrada. Então aqui eu tenho um lado da profundidade, o lado da frente. Nesse ponto aqui, então, eu faço uma linha horizontal até chegar à próxima linha de fuga, para eu achar o final do outro lado da face. E aqui eu tenho, então, o final da face. Uma característica interessante que eu quero que vocês façam aqui é que a profundidade da perspectiva eu quero que seja proporcional conforme eu for desenhando aqui, né? Como que a gente consegue isso, tá? Então, primeiro, eu vou fazer aqui duas diagonais para encontrar o centro dessa face. Encontrei o centro da face. Esse ponto central da face, eu vou jogar lá para o ponto de fuga. E ele vai ser minha referência, tá? Olha lá. Isso aqui tem que ficar bem certinho, porque senão não dá certo depois. Beleza. E o que eu vou fazer? Para eu achar a distância, né, entre as faces e o tamanho das faces, né? Eu quero que seja, tanto a distância entre as faces seja proporcional. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha que parte desse ponto, passa por essa metade da aresta da frente aqui, e que ela vai encontrar nessa linha de fuga. Ó, eu vou fazer isso. Ó. Tá? Então esse ponto aqui, ó, é o início da outra face, da outra pirâmide, tá? Para eu encontrar o final da face aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego essa linha, tá? Passo por esse ponto e vou encontrar um outro ponto ali. E aqui eu tenho o final da face. Certo? Bem tranquilo, né? Bom, e agora eu tenho que delimitar a altura da pirâmide, né? A pirâmide, na verdade, ela tem uma altura, né? Tem um vértice. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui uma altura qualquer que eu queira. Se vocês quiserem fazer uma pirâmide dentro de um cubo, né? Aqui eu já tenho a face do cubo.
eu teria que achar metade dessa aresta aqui, por exemplo. Vou fazer aqui duas diagonais aqui. Ó. Achei essa aresta aqui da frente, do topo. Jogo ela lá para o ponto de fuga. Né? E essa linha aqui vai ser a medida de base da altura das minhas pirâmides. Então o que eu faço aqui? Ó, desse ponto central da pirâmide, eu jogo uma linha vertical até chegar nessa aresta aqui de cima. E aqui vai ser o vértice da pirâmide. Né? E depois, para eu terminar a pirâmide, então é só fazer uma linha de cada vértice até do vértice de si do topo até cada vértice da base. Então eu vou lá. Tá? Percebam o seguinte, né, que o centro da face, ela nunca é exatamente no centro verdadeiro, né? Ela sempre um pouquinho para trás em questão da perspectiva, tá? Vamos perceber isso aqui também, ó. Fazendo duas diagonais, eu vou perceber que o centro dessa face é sempre um pouquinho para trás do meio verdadeiro, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma linha vertical novamente. Tenho lá o vértice, depois eu só faço isso. Eu tenho mais uma pirâmide, né? Façam aqui no mínimo 3, tá? Ok? Agora vamos desenhar um cubo aqui em cima, tá? Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Vou desenhar uma face. Jogar cada um dos vértices lá no ponto de fuga. E aqui a gente pode fazer aquela jogadinha lá da proporção, né? Como eu tô do lado de cima, aqui eu faço de ponta cabeça, né? Jogo o ponto para cá, ó. Tenho o ponto aqui. Traço a diagonal aqui com esse vértice. Eu tenho essa profundidade. Aqui é a face do quadrado. Depois, para fechar as faces aqui, eu faço uma vertical, né? Paralela a essas da frente. Depois uma horizontal aqui. Para fechar as faces laterais, que eu vou precisar, né? Eu faço uma vertical até chegar nessa linha de fuga. Aqui eu tenho o final dessas faces, né? Depois uma horizontal aqui. Beleza. Aí, para eu achar a próxima face aqui, ó, é só seguir as mesmas regrinhas ali, né? Então, primeiro eu preciso achar o meio dessa aresta aqui, ó. Tá? Então a gente vai lá, traça aqui duas diagonais. Achei o centro da face. Esse centro da face eu jogo lá para o ponto de fuga. Ó, tá indo para lá. E aqui eu achei o centro da aresta. É só fazer uma linha desse ponto, passando pelo centro. E chegando aqui na outra linha de fuga. Aí eu faço uma linha horizontal aqui, ó. Opa, até aqui. Para não confundir vocês. Até aqui, tá? E depois outra linha passando desse ponto, agora pelo centro dessa aresta, até esse ponto aqui.
eu tenho aqui a face de baixo. Tá? Depois é só completar o cubo, né? Então joga essa linha aqui para cima na vertical, essa aqui também na vertical. Aqui eu tenho o final da face. Joga essa linha aqui na vertical até chegar nessa aresta aqui, né? Passando aqui. Ela vai ficar coincidentemente em cima da outra. E daí aqui eu faço uma vertical. Para delimitar o fundo aqui, né? Tem uma linha até essa linha de fuga. Depois eu subo. É isso. Aqui a gente vai tendo a visão assim como se eu estivesse vendo debaixo dos cubos, né? Certo? Então o próximo ponto aqui é a gente fazer um cilindro aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou desenhar uma face quadrada. Eu quero desenhar um prisma aqui. E vou desenhar um cilindro dentro desse prisma. Antes de desenhar as linhas de fugas aqui, eu vou trabalhar com vocês a geometria, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é desenhar uma face, um círculo, tá? Como é que eu faço isso nesse desenho, tá? Eu vou primeiro trabalhar com duas diagonais para achar o centro. Por quê? Eu preciso achar a metade de cada um desses lados, tá? Então, passando por esse ponto central, eu vou fazer uma linha vertical. Achei metade da face aqui, metade da aresta aqui. E vou passar uma linha horizontal. Achei a metade da aresta aqui e metade da aresta aqui. Beleza. Então aqui eu tenho 4 quadrantes, tá? Se eu pegar uma face circular, uma face quadrada, perdão, e desenhar em cada uma dessas faces um arco, né? Eu vou ter aí uma circunferência, né? Claro que isso aqui está bem feio, né? Mas é isso que a gente vai fazer. Então, olha só, eu tenho os 4 quadrantes. Como que eu sei até onde vai esse arco aqui, né? Em cada um desses quadrantes. Então, tem uma dicasinha para ajudar a gente. Então, uma forma de fazer isso é traçando lá as duas diagonais de novo, né? Aqui eu já tinha uma. Eu preciso achar o centro dessa face. E, na verdade, eu tenho que achar o 1/4 dessa aresta aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu meio que divido essa outra aresta em duas, né? Eu poderia fazer novamente um quadradinho lá, e fazer duas diagonais, etc, para achar o centro aqui. Mas a gente pode fazer mais visualmente mesmo, tá? Então esse ponto aqui, ó, é um ponto aproximado de onde vai passar essa curva tangente, tá? Então, ó, percebam que a curva tangente ela vai fazer isso aqui, ó. Ela tem que sair desse ponto, né? Passando por esse ponto que vocês encontraram aqui, chegando lá no topo, tá? Eu tenho que fazer isso em todos os quadrados, tá? Em todos os quadrantes. Mas existe um atalhozinho, né? Eu posso pegar esse ponto aqui, ó, jogar para baixo, até chegar aqui nessa diagonal. Encontrei o ponto ali. Posso jogar esse ponto para a lateral aqui também, ó. Encontrei o ponto ali. E depois eu posso jogar esse ponto lá para o outro lado também. Ó. Depois eu posso fazer uma prova real aqui e ver se eles bateram. Tá? Então, eu fazendo esse arco nos 4 quadrantes, eu consigo chegar numa geometria próxima a uma circunferência, tá? Certo?
Então é uma maneira aí de tentar trabalhar circunferência. Depois, eu vou fazer... eu vou construir aqui o meu prisma para fazer o cilindro lá dentro, tá? Então, eu jogo cada vértice aqui do quadrado lá para o ponto de fuga. E vou desenhar aqui mais uma face. Uma face quadrada, né? Seguindo aquelas regrinhas de perspectiva que a gente já conhece. Tá. Aqui nessa face quadrada a gente vai fazer as mesmas coisas aqui que a gente fez aqui em cima, tá? Então vai lá. Divide a face em 4 partes. Faz as diagonais. Beleza? E eu tenho ali duas faces, né? O que a gente precisa fazer agora? É só fazer a união dessas duas faces aqui, né? Pelas tangentes aqui. E aí eu tenho um cilindro horizontal. Certo? Bom, o próximo ponto é desenhar cilindros, tá? Então eu vou pegar aqui, vou também fazer um prisma, tá? Aqui tem um ponto central. Primeiro eu vou delimitar um tamanho de face aqui, né? Igual a gente fez nos outros exercícios. Vou jogar lá para o ponto de fuga. Aqui novamente a gente faz aquela jogada, né, do cubo. Tá. Para achar aqui a profundidade, né, da aresta. Um desenho muito grande. Mas aqui eu tenho a face, onde eu vou desenhar da mesma forma que eu vou desenhar uma elipse, tá? Só que percebam que o centro da elipse ela não vai ser exatamente o centro do quadrado como está aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente faz a diagonal, duas diagonais, né? Por aqui vai ser o centro Deixa eu fazer isso direito aqui. Aqui é o centro da face. Eu vou precisar dividir as duas arestas de cima e de baixo também em 2 pontos. Então, eu prolongo essa linha até o ponto de fuga. Achei o meio aqui, achei o meio aqui. E faço a mesma coisa na horizontal. Ó, achei o meio aqui e o meio aqui. Tá? Para achar a próxima face aqui, a gente pode fazer a mesma coisa também que a gente fez nos outros, né? Por exemplo, eu traço a diagonal, traço uma linha, né, desse ponto, passando pelo meio. Eu acho que a próxima início da face, né? E a mesma coisa aqui, ó. Esse ponto com esse ponto eu encontro aqui. Eu teria aqui a próxima face da base, né, do cilindro, tá?
Mas o que que a gente precisa aqui? A gente precisa desenhar um prisma, né, vertical, tá? Eu vou só apagar aqui para não confundir vocês. E nesse exercício aqui vocês podem fazer só um cilindro, tá? Senão vai confundir um pouco. Lá no outro exemplo tem vários, né? Mas é melhor fazer só um. Então, a princípio a gente tem que desenhar um cubo. Eu vou fazer um cubo bem alto aqui. Mas lembre de fazer um traço bem fraquinho. Vamos fazer um cubo, na verdade, fazer um prisma, né? Vou desenhar uma outra face aqui em cima, tá bem? Só para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Tá. Então, olha só. Eu desenhei todos os pontos que eu queria aqui embaixo. E agora eu vou começar a fazer os meus arcos, né, das elipses, tá? Então aqui, eu tenho que fazer os arcos em cada quadrante, igual como eu fiz nesse exercício aqui, tá? Então olha só, eu acho aqui a metade da diagonal, tá? Eu tenho um ponto ali. Mas na verdade, né, o que eu preciso é metade dessa aresta aqui, tá? Então se vocês quiserem, podem lá fazer faz um quadradinho, né, em perspectiva, eu tenho que jogar esse ponto para lá, ó. E aqui na horizontal, eu tenho um outro quadradinho, daí faço as duas diagonais, achei o meio aqui, né? Bom, esse ponto aqui é onde vai passar o arco, né? O arco ele tem que sair tangente daqui, ó. Passa por esse ponto e chega aqui em cima. Tá? Eu posso jogar esse ponto lá para a lateral, paralelo, até chegar aqui. Vai ser o outro ponto onde o meu arco vai passar. Certo? E eu posso jogar esse ponto para lá também em perspectiva. Até chegar nessa diagonal aqui de baixo. A mesma coisa eu posso fazer aqui para lá. Ou eu posso fazer as subdivisões também, não tem problema. Ok? E é isso, eu fiz a elipse de baixo, vou fazer a elipse de cima. Como é que eu faço a de cima, né? Bom, eu posso fazer de novo todas as diagonais aqui embaixo para fazer aqui em cima, ou eu posso simplesmente puxar esses pontos aqui para a face de cima, né? Como a gente sabe que a face de cima ela é quadrada, ó, jogo o ponto para cima, jogo o ponto para cima, jogo aqui o ponto para cima, jogo o ponto para cima. E aqui eu tenho aquilo que eu preciso, né? Os quadradinhos. Então, por exemplo, eu também não preciso fazer todas as contas de diagonais, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse quadrado aqui, tá? Eu só preciso ter essa diagonal. E eu jogo esse ponto de cima referente ao mesmo quadrante, né? O quadrante que está embaixo, eu jogo as informações dele para cima aqui, ó. Só jogo o ponto aqui para cima até chegar nessa diagonal. E aqui eu tenho o arco desse ponto. Perceba que a elipse de cima ela vai ser diferente da elipse de baixo, tá? Por causa da perspectiva. Eu posso, né, ao invés de fazer essa projeção do ponto aqui para cima, eu posso fazer novamente todos os cálculos aqui de baixo, tá? Só que eu acho mais fácil assim. Então aqui eu vou fazer outra diagonal. Vou jogar esse ponto aqui para cima até chegar na diagonal. E depois eu faço a elipse. Mesma coisa aqui nos outros pontos.
por fim, é só unir as duas elipses com uma tangente. Depois pode dar uma ajeitadinha aqui no desenho para não ficar tão feio, né, como o do professor. Beleza? Então, aqui de baixo façam só um, tá? Senão vai confundir muito vocês. E depois, por último aqui, façam cones, né? Então a gente tem a mesma ideia de fazer uma base nos mesmos moldes, né? Então, se quiser fazer uma base proporcional, faz aquele esquema lá de... É importante que a gente tenha uma base quadrada, tá? Então esse esquema da proporção é importante, tá? Então jogo aqui para baixo, achei o ponto aqui. Traço lá a diagonal. Achei aqui o final da face. Eu vou ter a face quadrada que eu preciso aqui. Vou fazer o mesmo esquema lá das outras, né? Tá? Eu poderia ter usado a perspectiva daqui dessa outra, mas agora já foi. Então eu vou lá, traço duas diagonais. Achei o centro. Esse centro eu traço uma horizontal aqui para achar as duas laterais aqui. Jogo lá para o ponto de fuga para achar a metade da aresta aqui. Tem os quatro pontos, né? Das metades das arestas, né? E aqui eu vou também fazer as mesmas coisas lá, ó. Jogo duas diagonais, achei o meio, acho a metade da metade para achar o ponto da curva, né? E aqui eu faço a curva. Gente, percebam aqui que eu tenho sempre duas arestas. Eu tenho duas curvas mais abertas, que vão ser essas duas aqui, e duas curvas bem fechadas. Comecem pelas mais abertas, tá? Então essa aqui e essa aqui de baixo, por exemplo. Então, aqui eu vou traçar duas diagonais, achei o meio, metade do meio. Essas mais abertas, elas são mais fáceis de fazer, tá? As outras vocês vão ver aqui que elas são mais complicadinhas. Então aqui de novo eu vou achar lá, ó, metade da metade. E ela aqui ela é meio complicadinha porque ela vem aqui ó, numa curva, depois ela aqui faz uma curva bem fechada. E se você não fizer isso direito, a tua elipse ela vai ficar esquisita, tá? Então é isso. Se eu quiser que eu desenhar cones inscritos dentro de cubos, né, eu posso usar essa face do cubo central que eu usei aqui, ó. Fazer duas diagonais para achar o meio. Então essa aqui é a altura do cubo. Jogo lá para o ponto de fuga. E levo essa elipse, o centro dessa elipse, até chegar nesse ponto aqui, ó. É que eu tenho o vértice do cone. Depois é só desenhar as tangentes aqui, ó. Certo? Façam aqui pelo menos mais dois, tá? Mais dois cones. Então, o ideal é que a gente tenha aí 3 cones, 3 pirâmides, aqui mais um, né? 3 cubos, um cilindro horizontal e um cilindro vertical. Tá certo, gente? É esse o exercício. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa sorte e um abraço.